Hebreus. Obrigado, Flávio. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Amém? Apelo ao crescimento espiritual. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam de alguém que lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda assim, precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a Tua palavra diante da igreja. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aquilo que o Senhor precisa nos ensinar. Em nome de Jesus, Pai. Que não seja eu, Senhor, mas seja o Teu Espírito falando através de mim. Ensina a Tua igreja, Senhor. Nós precisamos crescer. É isso que o Senhor espera de nós. Que a gente cresça. Que a gente amadureça. Que a gente suba de nível, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos a palavra diante do Senhor. Faça conforme aprove ao Seu coração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Vocês achariam estranho se eu ainda tomasse mamadeira? Seria estranho se eu tomasse mamadeira com 61 anos de idade? Seria, né? Ou seria normal? Será que seria normal? Não, seria muito estranho. Por quê? Porque eu sou adulta. E mamadeira, quem toma mamadeira é bebezinho. Na vida espiritual também é assim. Na vida espiritual, nós não podemos ser eternos bebezinhos, nós crescemos, nós nos tornamos adultos, nós amadurecemos. Deus chamou a gente para amadurecer e não para ser eternos bebês. Deus nos chamou para crescer. E, infelizmente, muitos cristãos convertidos há muito tempo, há muitos anos, ainda continuam dependentes do leite. O problema não é a gente começar com o leite. O problema é a gente permanecer no leite. Muitos bebês, a maioria dos bebês, eles são alimentados até 6 meses, a maioria alimentado exclusivamente de leite. Mas a partir da introdução alimentar, novos nutrientes vão sendo introduzidos. Por quê? Porque o leite, só o leite, já não satisfaz mais aquele organismo que está em crescimento. Então, precisa começar novos nutrientes, novos alimentos, para que a gente possa se desenvolver no crescimento. A gente fica muito feliz quando um bebezinho nasce, mas ele não pode permanecer bebê para sempre. Ele não pode ficar no nosso colo para sempre. Ele não pode usar fralda para sempre. Ele não pode tomar mamadeira para sempre. E no reino de Deus, nascer de novo é maravilhoso. É maravilhoso quando alguém decide por ter uma nova vida em Cristo. Mas Deus espera que a gente cresça. Que a gente não permaneça só como um bebezinho. Nós somos novos convertidos que vão amadurecer para um tempo novo. Porque Deus quer dar um tempo novo para cada um de nós. Com dons diferentes, com manifestações diferentes. Então a pergunta é: até quando a gente vai ficar só no leitinho? Ou será que a gente precisa crescer para produzir nosso próprio alimento? Será que a gente está feliz de estar só no leitinho? Ou será que a gente precisa começar a pensar que a gente precisa produzir o nosso próprio alimento?
A carta de Hebreus, ela não foi escrita para novos convertidos. Gente, aqui está muito calor, Jesus. A carta de Hebreus, ela não foi escrita para novos convertidos. O que estava acontecendo? Eram cristãos que já haviam aceitado Jesus como Messias, eles já estavam caminhando, já estavam na caminhada, mas tinha muita perseguição, né? Então, eles estavam, por causa da perseguição religiosa, do medo, eles começaram a estagnar, a se acomodar. Eles ouviam muito, mas eles não praticavam. Por conta do medo do sofrimento. O medo, o cansaço, desânimo, foi provocando uma estagnação espiritual. E as pessoas foram ficando acomodadas. Eles tinham o conhecimento, mas eles não aplicavam, eles não praticavam. O problema não era a falta de ensino, eles eram ensinados. O problema era a falta de progresso espiritual. Eles ouviam muito, mas praticavam pouco. A mensagem de Hebreus, ela não era para os novos convertidos, mas era para aqueles que já deveriam estar ensinando, porém eles ainda tinham que ser ensinados. E hoje não é diferente. É muito, muito atual isso. É muito atual. Por quê? Porque a gente tem uma geração que é cheia de unção, é cheia de promessa, que tem chamado, mas que ainda está vivendo como bebês espirituais, acomodados, ouvindo e não praticando. O problema não é começar pequeno, mas a gente se acostumar a ser pequeno. Esse é o problema. A gente se acostumar com o raso, quando Deus quer que a gente vá profundo. E a gente já se acostumou com o raso, com o conforto, com os pezinhos lá, só nas ondinhas. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós profundezas. Essa imaturidade espiritual precisa ser rompida na igreja. A gente precisa parar de se comportar como bebês espirituais. Existem pessoas que estão muitos anos na igreja, já assistiram milhares de cultos, ouviram muitas palavras, mas continuam espiritualmente e emocionalmente infantis. Tempo de igreja não quer dizer nada. Tempo de igreja não é sinônimo de maturidade. Uma vez disseram para o apóstolo Luiz Hermínio: pastor, mas você já pregou essa mensagem tantas vezes? E sabe o que ele respondeu? Vou continuar pregando até vocês aprenderem. Muitas vezes a gente precisa repetir, repetir e repetir, porque muitos ainda não aprenderam. Em contrapartida, existem aqueles que já entenderam, mas eles precisam diminuir o passo. Eles precisam diminuir na caminhada. Por quê? Para que todos caminhem juntos. E sabe o que é isso? Amor. Porque muitos já sabem correr, mas estão de mão dadas com aqueles que estão dando os primeiros passos. Isso é amor. Mas, infelizmente, também existem aqueles que já sabem correr. Eles sabem correr, mas eles estão dificultando o percurso, porque eles são bebês em corpos de adultos. Infantilidade espiritual é resistência ao crescimento. E aí, a gente vai ver algumas características de quem ainda está se alimentando só de leite. Uma pessoa que se alimenta só de leite, ela é uma pessoa dependente. Mas não é um dependente bom. Não é um dependente de Deus. É dependente de outras pessoas, dependente da oração de outras pessoas, dependente que outros estejam carregando ela. Uma pessoa que vive de leite, ela vive de emoções. É visual, né? Um bom ambiente, uma boa estrutura, um bom som. Vive de emoções, de arrepios. É um crente emocionado. Busca Deus só na hora do aperto.
Quando tudo está bem, eles têm o mesmo comportamento, a mesma postura dos 9 leprosos, que não voltaram para agradecer. Não gosta de ser corrigido. Por quê? Porque a culpa é sempre do outro. Nunca ele é culpado. A culpa é sempre do outro. Ele sempre é a vítima. 1 Coríntios 3, de 1 a 3 diz: Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo ou fossem criancinhas espirituais. Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas deste mundo? Paulo estava exortando os coríntios porque eles estavam brigando por suas preferências. E eles estavam esquecendo que é Deus que dá o crescimento. Que todo trabalho sem Deus é perdido. Por mais que seja ensinado, por mais que seja ouvido. A gente precisa ter consciência de que nosso crescimento vem da nossa busca em Deus. E não das pessoas. Não é porque o pastor é mais eloquente, não é porque o pastor fala melhor, não é porque o pastor é cheio de unção, não é porque o pastor fala bem, não. O nosso crescimento vem do Senhor. Do Senhor. Nós precisamos entender que mesmo aqueles que não são da nossa preferência, eles são usados por Deus. Porque Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Não adianta ouvir um monte de pregação, achar lindo, mas não deixar aquilo rasgar o nosso coração. Quando a gente ouve uma palavra de confronto, tem que rasgar o nosso coração. A gente tem que sair da igreja constrangido. E não murmurando que a palavra foi difícil. A gente tem que sair constrangido, porque Deus está nos corrigindo. E a palavra diz que Deus corrige aquele quem Ele ama. Então, se Deus está corrigindo a igreja, é porque Ele ama a igreja. Ele quer ver a igreja crescer. Ele quer ver a igreja amadurecer. O que acontece quando o cristão permanece se alimentando somente de leite? Ele se ofende facilmente. É o crente mimimi, dodói. Ele vive em crise, porque ele não tem identidade. Ele troca de igreja constantemente, porque acha que o problema é o ambiente. E não está nele o problema. O problema está no ambiente. Então, ele está sempre trocando de igreja. Porque ficou um tempo ali, está bom ali, mas o negócio não está certo, porque o problema é com ele, não é com o lugar. E aí ele troca de novo, e troca de novo, e troca de novo. Só vai resolver o dia que ele se resolver. Não é um ambiente. Não é um ambiente. A gente precisa resolver os nossos problemas interiores para viver aquilo que o exterior proporciona para nós. Bebês espirituais não crescem, não frutificam, não se aprofundam. Se a gente estiver acostumado e acomodado com o leite, a gente nunca vai ser capaz de transicionar para a maturidade, para o alimento sólido. Deixar de ser um bebê espiritual é uma decisão. Nós precisamos decidir. Tomar uma postura e se firmar nela. Ser constante naquela postura que a gente firmar. Muitos crentes ouvem a palavra e até entendem que Deus está falando com ele. Vão ao apelo, né, e se derramam aqui no altar, e agora minha vida vai mudar, minha vida vai ser transformada, mas no dia a dia não são capazes de manter a postura. Não existe constância. Porque falta o básico. Oração, leitura da palavra, jejum, vida no secreto e principalmente obediência. Por que a gente corrige os nossos filhos? E a gente não corrige de uma vez só, a gente corrige muitas vezes. Porque eles continuam teimando em fazer aquilo que a gente não quer. Então a gente corrige e a gente corrige. Por quê? Porque a gente quer ver o bem deles, a gente quer o melhor para eles. E uma hora eles vão aprender. E com Deus não é diferente. Deus corrige a gente porque Ele sabe o que é melhor.
Ele não quer que a gente se machuque, assim como nós não queremos que os nossos filhos se machuquem. Então, Ele continua nos corrigindo. Mas, muitas vezes, nós não queremos obedecer porque nós achamos que nós estamos fazendo da maneira certa. Que da maneira de Deus não é a melhor maneira. Então, nós continuamos nos machucando. Se a gente quer ser cristão maduro, a gente precisa entender que Deus vai fazer a gente passar por processos difíceis, que inclui desertos e confrontos. Um adulto tem responsabilidade e um cristão maduro também tem. É hora de produzir o nosso próprio alimento. O crente maduro, ele ora mesmo quando ele não tem vontade. Ele permanece firme mesmo diante das circunstâncias. Ele não se move por aprovação. Não é pelo que as pessoas acham dele. Ele se move pela aprovação do Senhor. Ele obedece mesmo quando ele não entende. Efésios 4, 14 e 15 diz: então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Nem seremos influenciados quando tentarem nos enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Ser um discípulo de Jesus não custa muito. Custa tudo. Custa tudo ser um discípulo de Jesus. Custa toda a nossa renúncia, toda a nossa entrega, todo o nosso amor. Você quer ser um discípulo de Jesus, então você tem que saber que custa tudo. Vai te custar tudo. Se a gente não estiver disposto a renunciar a nossa infantilidade espiritual, a gente vai ser eternos frequentadores de igreja, esquentadores de bancos, plateia emocionada com aquilo que os olhos estão vendo. Quantos anos nós já estamos aqui na igreja? Quantas vezes a gente já sentiu que Deus estava nos movendo para alguma coisa, nos chamando para alguma coisa? Quantas promessas Deus já fez para essa igreja, que a gente ainda não alcançou? Nós nos tornaremos crentes maduros quando a gente entender o valor do silêncio, da espera sem murmuração, das correções que rasgam os nossos corações, das responsabilidades que a gente tem que assumir e não passar a bola para o outro, das dores que vão forjando o nosso caráter, da prensa que esmaga a gente para que a unção flua. A maturidade vem quando a gente começar a entender isso. O leite materno, ele vem pronto. A mãe produz o leite, né? E é assim, ele é quentinho, ele consola, ele conforta. Por isso que muitos ficam no leitinho. Mas o alimento sólido, ele tem que ser preparado. E muitas vezes ele vai ser duro de mastigar. Ele vai ser amargo para engolir. Mas tem os nutrientes que o nosso organismo espiritual precisa para crescer. Os bebês tomam leite porque a mãe produz. Mas os adultos fazem a sua própria comida. Se a gente continuar dependendo somente daquilo que é pronto, a gente nunca vai crescer. A gente nunca vai produzir. Então está na hora da gente começar a produzir o nosso próprio alimento. Vir à igreja, ouvir um bom louvor, uma boa palavra, assistir pregações, tudo isso é muito bom. Tudo isso é perfeito. Mas se tirar tudo isso da gente, o que vai sobrar? O que vai sobrar? Sobra orar sem vontade? Sobra você falar 5 minutos e não ter mais o que dizer? É isso que sobra. Sobra você ler a palavra e não entender absolutamente nada, e você ter que ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, até que você consegue assimilar alguma coisa? Sobra você chorar ouvindo um louvor que não faz parte da sua playlist favorita, mas é uma música que, sabe, que
toca, que fala, que constrange. O secreto, ele muitas vezes começa e termina sem a gente sentir absolutamente nada. Às vezes a gente vai ter o nosso momento e não vai sentir absolutamente nada. Mas não é por isso que a gente tem que deixar de fazer. Não sentiu hoje, volta amanhã. Não sentiu amanhã, volta depois de amanhã. Não sentiu uma semana, volta outra. Volta o mês, volta o ano, até sentir. Mas uma hora a gente vai sentir. Uma hora, e não é que Deus não esteja ouvindo, Deus está ouvindo. Mas Ele está nos tratando também. Porque talvez, se a gente só tivesse aquela emoção o tempo todo, a gente não ia crescer, a gente ia achar que a gente já estava, pronto. E Deus quer nos preparar para coisas maiores, e não só para viver emocionado. Crentes maduros não se emocionam, eles se aprofundam. Eles aprofundam as suas raízes. É muito emocionante a gente cantar, e eu já falei várias vezes isso aqui. É muito emocionante a gente cantar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas será que a gente está realmente preparado para passar pelo funil? Será que a gente está preparado? Será que se a gente não mudar a nossa postura, a gente vai suportar os dias que ainda estão por vir? Porque a gente tem visto que está cada vez mais estreito. Deus está colocando no funil. Será que a gente está preparado para isso? O leite vai acabar. E se a gente não aprender a caçar, pescar, plantar, colher e produzir o alimento, a gente vai morrer de fome nos tempos difíceis que virão. Porque hoje é muito fácil. A gente vem no culto, ouve a palavra. Se a gente não vem no culto, tem a live. E aí, tá fácil. Se eu não assistir o culto hoje, eu assisto ele amanhã. Se eu não assistir amanhã, eu assisto outro pastor de outra igreja. E está tudo beleza. Mas e se isso tudo for tirado? O que está armazenado dentro da gente? O que a gente pode produzir com a nossa oração? Com aquilo que nós entendemos da palavra? O que nós podemos produzir? Como que nós estamos caçando, pescando, preparando o nosso alimento? É ouvindo só o que os outros estão produzindo? Eles produzem e a gente consome, eles produzem e a gente consome. Mas e aí, se isso for tirado? Muita gente está no relógio de oração. Muita gente aqui da igreja e de toda a igreja metodista no Brasil. Muita gente está no relógio de oração. E qual é sempre a direção? Ore por você e ore pela igreja. Não adianta a gente ficar só orando para vir o avivamento pela igreja, se o avivamento não começou em nós. Precisa começar primeiro com a gente. E depois, sim, a igreja será avivada. Que a gente seja cristãos dispostos a crescer, a aprofundar, a alcançar níveis mais altos, níveis de maturidade, que ainda nós não atingimos. Será bom para nós e será bom para a igreja de Cristo. Existem 3 níveis de cristãos. Os cristãos convertidos, que são aqueles que só recebem. Os discípulos, que são aqueles que já aprenderam. E os maduros, que são aqueles que geram. Que tipo de cristão nós somos? Em qual dos níveis nós estamos? Em qual fase nós estamos? Ninguém joga videogame para permanecer na mesma fase. Joga? A gente joga para ir avançando de fase, não é isso? Pelo menos é isso que eu vejo. Está sempre querendo avançar. O Benjamin, que é pequenininho, ele fica impaciente quando ele não consegue avançar o nível. Então, a gente precisa ser assim também. A gente precisa querer avançar o nível. A gente não pode permanecer acomodado para sempre. Deus quer que a gente cresça. Ele não está à procura de frequentadores de igreja. Pessoas que vêm nos cultos. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está chamando a gente para maturidade, para profundidade, para constância. É uma palavra curta, rápida e direta. E hoje eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente. Eu não vou chamar ninguém para o apelo.
Porque muitas vezes a gente vem aqui na frente só movidos pela emoção. Então, se você quer uma transformação, você vai se comprometer com Deus aí onde você está, no seu lugar. É você e Deus. É o seu comprometimento com o Senhor. Não é para a igreja ver que você vê aqui na frente. Eu sei que o altar é um lugar de entrega e é um lugar onde nós devemos estar mesmo rendidos aos pés do Senhor. Mas não é um lugar de emoção. Então, se você quer ser transformado, você precisa ser mesmo aí onde você está, pedindo para o Espírito Santo transformar, mudar, fazer você amadurecer. Você parar de tomar o leitinho que é produzido, para você começar a preparar o seu próprio alimento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Ah, Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa palavra não é apenas uma informação, mas ela vai gerar transformação. Deixa o Espírito Santo te mostrar aonde você estagnou, aonde você parou. Mas seja humilde para reconhecer que você ainda é um bebê espiritual, se assim for. Reconheça que você precisa crescer. Nós não podemos permanecer no colo das pessoas para o resto da nossa vida. Sabe, muitas vezes a gente se conformou com engatinhar, enquanto Deus queria que a gente já estivesse correndo. E é muito triste a gente pensar que a gente poderia estar muito mais à frente. Mas muitas vezes nós estamos dificultando a caminhada, atrapalhando o percurso com a nossa infantilidade espiritual. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, Jesus. Quantos anos nós estamos ouvindo as mesmas palavras? Não é culpa sua, Senhor, porque o Senhor quer fazer, mas é culpa nossa que não se posiciona. É culpa nossa que a gente se emociona enquanto a gente está aqui junto, mas no dia a dia a caminhada mostra outra coisa. Mostra que nós estamos divididos entre as coisas do Senhor e as coisas do mundo, porque as coisas do mundo ainda nos atraem muito. Cura, Senhor, cura a infantilidade, cura essa nossa infantilidade espiritual. Levanta homens e mulheres maduros nesse lugar. Nós precisamos avançar, Senhor. Nós temos tantas promessas e nós queremos avançar. Nós não queremos ficar parados, estagnados, com medo, desanimados, acomodados. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos soldados valorosos. E o Senhor não vai nos dar armas enquanto nós não estivermos preparados. Não tem como o Senhor nos equipar com as armas que nós precisamos para lutar na guerra, se nós formos crianças. Cura, Espírito Santo, cura, Senhor. Cura a nossa infantilidade espiritual. Ativa o nosso desejo de crescer. Em nome de Jesus, de viver como filhos obedientes, maduros, que não estão embaraçados com atitudes instáveis, com caprichos infantis, vivendo uma eterna infância e adolescência. Nós queremos mais que isso, Senhor.
A tua palavra diz que quando a gente era criança, a gente fazia coisas que eram pertinentes às crianças. Mas quando nós crescemos, nós deixamos as coisas de criança. Nós tomamos uma nova postura. As coisas de criança, as coisas de menino, têm que ficar para trás. Ajuda-nos, Senhor, a crescer e amadurecer na nossa caminhada espiritual. A gente continua clamando por um avivamento, clamando por arrependimento, por alinhamento, para ter um caráter igual de Cristo, para que a gente possa realmente viver o avivamento que o Senhor quer derramar sobre a igreja. Nós clamamos de todo o nosso coração, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, nos fazendo ser crentes maduros, profundos. Aprofunda, Senhor, as nossas raízes no Senhor. Nós queremos alimentos com nutrientes que vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Nós não queremos só o conforto do leite, mas nós queremos sim, Senhor, se for preciso mastigar aquilo que é duro, sentir o amargo do alimento, mas saber que Ele está fazendo com que a gente cresça. Por favor, Senhor, nos ajude a atingir, Senhor, essa maturidade espiritual que o Senhor espera de nós. Nos ajuda, Senhor. Por não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Cristãos maduros. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.